Olá, queridos amigos e irmãos. É um prazer poder falar mais uma vez com vocês sobre um assunto muito importante relacionado à Palavra de Deus e relacionado com a espiritualidade, pois esse é o objetivo do nosso canal. Eu gostaria de falar mais uma vez sobre um assunto importantíssimo. A questão é o seguinte: quando nós falamos aqui de coisas que aos olhos de Deus, de acordo com a revelação de sua palavra, são erradas, nós não estamos tratando aqui de opinião humana. Nós estamos falando aqui daquilo que o Deus Altíssimo, o Eterno, como ele diz que as coisas são. Ok? Então, por isso, damos os textos bíblicos para vocês compararem aquilo que vocês aprenderam com aquilo que Deus diz. E aí você toma uma decisão, se você quer ficar com a opinião dos homens ou se você prefere ficar com aquilo que Deus diz, porque a verdade de Deus é absoluta. Ela não é opcional. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o inferno. Porque a maioria das denominações chamadas cristãs acreditam que o inferno vai durar para sempre. Outro dia eu vi o pastor R.R. Soares falando na televisão, e eu não estou aqui, está falando mal do pastor, não. Estou falando o que ele falou. Você não pode dizer que eu estou falando mal. Eu vou comentar o que ele falou. Ele falou que a pessoa vai morrer, e aí o ímpio, né, no caso, e aí ele vai queimar 1 milhão de anos. Aí falou assim, e aí, acabou agora? Não acabou. Vai queimar mais 1 milhão. E agora, acabou? Não, vai queimar mais 1 milhão. Então, ele falava até com prazer, né? Meus queridos, Deus, em sua justiça, ele não é inferior ao ser humano. Se num próprio país como o nosso, a pessoa fica presa no máximo 34 anos, independente do crime, ela pode ter matado uma pessoa de maneira hedionda ou ter matado 30 pessoas, o máximo de tempo que ela vai cumprir de pena são 34 anos. Agora, como que você pode dizer que Deus pega um ímpio de 20 anos de idade, morreu na impiedade, e ele vai ficar milhões e milhões de anos queimando para pagar os seus pecados? Isso é uma tradição humana que deturpa o caráter da pessoa, porque isso é uma coisa que nós temos tentado pôr e esclarecer aqui no canal, é que quando nós acreditamos numa mentira, num erro, no caso, teológico, espiritual também, e principalmente, ele afeta o nosso caráter, ele afeta a maneira como nós vemos a Deus. Tá ok? Então eu vou ler alguns textos bíblicos. Não vou poder comentar todos do jeito que eu gostaria, por causa do tempo, tá? Então, o primeiro, hoje vocês vão ter paciência comigo, eu não vou ficar olhando para a câmera o tempo todo que eu preciso ler. O primeiro texto que eu leio é um conhecidíssimo. Diz assim, em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse texto, se fosse só esse, já bastaria, porque saiu da boca do próprio Jesus, não foi nem de um profeta ou de um discípulo, não, foi de Jesus. Jesus apresenta duas classes de pessoas, os que vão perecer e os que vão ter a vida eterna. Então os dois não vão ter a vida eterna. Os ímpios vão perecer. E nós vamos ver textos na Bíblia que deixam claro que perecer quer dizer deixar de existir. Você não pode ir contra o dicionário. Perecer é deixar de existir. Acabou. Não serve mais, acabou. Não está vivo mais. Pereceu. Mas vamos deixar mais claro ainda. Salmos 59,
13. Consome-os em tua ira. O salmista está falando para Deus, orando. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Você quer um texto mais claro que esse? Ele está falando, Deus vai consumir os ímpios até que eles não existam mais. Aí, você pode falar assim, isso quer dizer que eles não vão existir mais? Já acabou de falar. Como que você vai acreditar num pregador que diz assim, não, esse texto está falando assim, mas eles vão continuar existindo? Gente, isso chega a beirar a loucura. O texto está dizendo que eles não vão existir mais. Aí você fala, não, mas eles vão existir? Não tem condição. Eu só conheço, assim, uma denominação que adora fazer esse tipo de coisa. Eu não vou nem citar o nome deles aqui. O texto diz claramente uma coisa, eles falam, não, mas é outra coisa. É isso aqui. Né? Outro texto, Salmos 68, verso 2, diz assim, que tu os dissipes assim. Já tem o verbo dissipar, que eu não vou nem comentar. Como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Acabou. A cera diante do fogo, ela derrete e ela some. O fogo derrete até um ponto que ela deixa de existir ali, ela some. Não tem mais, não é mais cera, acabou. Foi consumida. Os ímpios serão consumidos pela presença de Deus. É isso que diz a palavra. Eles não vão ficar existindo para sempre e sempre. Ok? Vamos lá. Salmos 92, de 7 a 9. Veja que eu só praticamente separei textos de Salmos, porque a Bíblia tem muitas vezes essa mesma verdade. Mas os textos que eu estou dando aqui já são muitos, né? Então dá para você ver que fica bem esclarecido. Olha, Salmos 92, de 7 a 9 diz assim, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Destruídos para sempre. Eles vão ser destruídos. A destruição vai ser terminal. Para sempre eles estarão destruídos. Ok? Vamos ver outro texto. Salmo 146, verso 4. Quando o espírito deles se vai, aqui quer dizer a respiração, ok? Quando sai deles, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Acabou, eles não têm planos mais. Deixaram de existir. Não tem mais planos. Mas vamos continuar. Só um instante. Vamos ver aqui. Deuteronômio, a Moisés falando, 8, 19 a 20. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Isso aqui ficava bem claro para o povo de Israel. Destruição queria dizer deixar de existir. Essa história que a pessoa vai ficar queimando para sempre, ela veio do paganismo. Ela não veio da mente de homens de Deus, não. Não veio. Tanto é que as pessoas que defendem essa mentira, eles tentam se apropriar de alguns textos distorcidos do Novo Testamento, e no Velho eles nem tocam porque não tem sentido. O povo de Israel nunca acreditou nessa história, tá? Isso é doutrina pagã, que se infiltrou no cristianismo. Aí diz assim, porque não obedeceram ao Senhor seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vós. Essas outras nações, elas deixaram de existir. Quantos povos existem
mesmo a história mostra, deixaram de existir. Não é que eles estão no inferno ainda existindo. Isso é uma mentira. Tá? Outro texto, Salmo 103. Esse texto eu gosto muito, porque ele mostra que o castigo que os ímpios receberão será proporcional à maldade que eles fizeram. Não vai ser assim, repito, um ímpio morre aos 20 anos de idade, praticou impiedade por 20 anos e ele vai pagar milhões e milhões de anos. E você chama esse Deus de justo e um Deus de amor? Olha aqui, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo. Essa é a base do texto. E porque ele é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, diz assim: não repreende perpetuamente. Vou repetir: não repreende perpetuamente. Não existe prisão perpétua no inferno. A pessoa vai queimar até ela deixar de existir. Deus não vai repreender perpetuamente. O texto mais claro que esse. Aí você vai dizer, não, mas o pastor lá da igreja ensinou que vai sim, vai ser perpetuamente. O R.R. Soares ensinou que vai ser perpetuamente. Mas a Bíblia diz que não. Não será perpetuamente. Nem conserva para sempre a sua ira. Nem conserva para sempre a sua ira. Deus não conserva a ira dele para sempre. Quer texto mais claro ainda que isso? Ok? Então, é muito claro, a Bíblia deixa bem claro que esse suposto inferno, né, que alguns pintam aí, não vai existir para sempre. Eu vou ler um último verso, nosso tempo já acabou, diz assim: Jesus, com respeito a Jesus, João escreveu: aquele que tem um filho tem a vida. Que vida? A vida eterna, lógico. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso aqui é bem claro. Quem tem Jesus vai ter a vida eterna, já tem, né, garantida agora, e quem não tem vai perecer, não vai viver eternamente. Uma das condições para se viver eternamente, e não é eu aqui inventando, é a Bíblia. Tem que comer do fruto da árvore da vida. Está lá em Apocalipse. No inferno não tem árvore da vida para a pessoa se alimentar e continuar vivendo e vivendo. Não. Ela vai pagar conforme os pecados dela. Apocalipse 22:11, Jesus diz: eis que venho breve e trago comigo o meu galardão para dar a cada um de acordo com as suas obras. A cada um de acordo com as suas obras. Então, as pessoas serão premiadas e punidas de acordo com o que elas fizeram, de acordo com as suas obras. Ok? Então, deixe de acreditar nessa grande mentira de que Deus vai queimar o pecador para sempre, sempre, e que nunca vai apagar. Como é que você ficaria feliz sabendo que alguém da sua família está lá queimando? Como você fica? Você é tão ruim assim? Tão frio a esse ponto? Você ia ficar na vida eterna lá, celebrando? Como é que pode? Eu já vi pessoas deixar de pular o carnaval porque tinha um parente no hospital e não conseguia participar da folia do carnaval enquanto a pessoa estava lá sofrendo no hospital. E eu estou falando de pessoas ímpias, hein? O ímpio não conseguiu pular carnaval porque ele tinha parente seu no hospital, sofrendo. Agora, você imagina os santos de Deus vão ficar lá no céu louvando a Deus. Ah, eu tô aqui. Minha mãe tá queimando lá no inferno, mas aqui tá tão bom. Eu tô super feliz, super bem. E outra coisa que eu já disse no canal: Deus jamais, jamais vai conceder um território eterno para Satanás, para ele ficar blasfemando de Deus durante toda a eternidade. Ele vai ficar blasfemando, blasfemando, e Deus ouvindo aquilo, porque Deus é onisciente, ele vai ficar ouvindo: ah, que bom, os meus salvos estão aqui
me louvando, mas os ímpios estão lá me xingando, me amaldiçoando. E de acordo com a Bíblia, o número de ímpios será muito maior do que o número de salvos. Muito maior. Então, Deus vai passar a eternidade ouvindo mais rancor e ódio com respeito à pessoa dele e blasfêmia do que hinos de louvor e glória. Percebe? Chega a ser burrice. Me perdoe, mas isso chega a ser burrice. Acreditar numa mentira dessa, deslavada, quando a palavra de Deus diz claramente que o ímpio deixará de existir. Pedro diz, vai passar como uma fumaça, como uma flor que nasce de manhã e já à noite já murcha e morre. Meus queridos, aceitem a Jesus. Se você quer ter vida eterna, é com Cristo. Sem Cristo não tem vida eterna em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E veja, quando nós falamos do inferno, não é para assustar ninguém. A perda, o que eu quero dizer assim, a perda do céu, ela vai ser muito mais triste, muito maior do que a pessoa ir para o inferno. Está entendendo? O castigo do inferno vai ser pequeno comparado com a perda da pessoa não ir para o céu. Entende? É isso. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, colabore com qualquer oferta para o nosso canal. Estamos precisando de recursos. Nosso canal é pequeno ainda, não é remunerado, não é patrocinado por nenhuma igreja, ok? Nós não estamos ligados a nenhuma denominação religiosa. Estamos aqui conforme o Senhor Jesus nos pediu. É um plano nosso com Ele. Amém.